O Elas por Elas está de volta e hoje a gente traz a Luana Zampronha, que eu acredito que a nossa comunidade já conhece. Ela é treinadora de líderes e hoje ela vem conversar com as mulheres, trazendo o aspecto pessoal, profissional e também a gente vai falar um pouquinho sobre a maternidade, né? Ela tem um bebê e a gente sabe muito bem que foi em meio ao trabalho, que ela estava assim no auge, né? Com muito trabalho, a gestação toda, o nascimento e agora a continuidade desse trabalho, não é? Com um bebezinho em casa. Quantas mulheres passam por isso, né? São empreendedoras e têm tantos desafios juntos. Existe a super mulher? A gente pode falar isso? Que a gente tem que ser a super mulher? Com certeza, Michi, Leite, uma alegria imensa estar aqui nesse quadro tão importante que dá, de certa forma, uma sororidade para nós Exato. mulheres. E respondendo já essa pergunta, com certeza existe sim a super mulher dentro de cada uma. Porque existe sim uma força imparável dentro de nós mulheres quando nós nos permitimos realmente encontrar essa versão que existe e fazer o melhor que nós podemos com aquilo que temos todos os dias, né? É fato que o trabalho, mais a vida familiar, a vida profissional, é uma carga que muitas vezes se torna pesada demais, um fardo para algumas mulheres, mas é uma questão de consciência de cada uma contar com a clareza de levantar a mão, pedir ajuda para conciliar tudo isso e seguir com mais leveza nessa jornada profissional, conciliando os diferentes papéis que nós ocupamos, né? Muitas vezes como mãe, como profissional, como esposa, como amiga, né? Todos esses papéis são sim possíveis de serem realizados quando a gente primeiro se lidera, que é o que eu defendo muito no meu trabalho enquanto treinadora de líderes, né? A grande primeira liderança precisa ser a liderança da nossa própria vida. Em primeiro lugar, considerando todas as nossas emoções, os nossos objetivos, esses nossos próximos passos, as nossas prioridades, inclusive, né? Aquilo que é mais importante, é onde nós colocamos foco, para então considerar as outras lideranças, seja de equipe, seja de outros líderes ou seja de uma empresa. Então, sim, é possível, existe uma super mulher dentro de cada uma, desde que ela se lidere. E agora, Luana, falando de trabalho, de maternidade, de rotina, né? Nessa pandemia, muitas mulheres tiveram que adaptar o seu trabalho, trazer para o home office, trazer para dentro de casa. E junto com a pandemia, junto com esse trabalho mais interno, também vem a maternidade para ti nesse mesmo período. Como foi conciliar você que trabalhava com palestras, com eventos, dependia desse público, desse contato direto com o público? Como que foi trazer esse trabalho mais para essa questão interna e ao mesmo tempo conciliar com essa nova vida, com essa nova etapa de maternidade, fazer com que tudo isso funcionasse de uma forma mais harmoniosa? Isso, foi muito desafiador e creio que muitas mulheres, inclusive, vivem esse desafio ainda. O início, a pandemia foi desafiador para todas as pessoas, né? E especialmente no conciliar essa vida de maternidade, vida profissional, surgiram aí novos problemas, novas demandas, aí, mas especialmente no meu caso, eu posso falar da minha experiência em si, que foi de fato o meu trabalho era 90% presencial nas empresas de acompanhamento com equipes e apenas 10% de uma forma digital, de uma forma online. Com a chegada da pandemia, houve toda aquela mudança radical, né? Então, houve sim a rescisão de contratos por maioria das empresas, visto que não era mais possível fazer a aglomeração das pessoas, né? Então, houve a necessidade de uma reinvenção profissional muito rápido. E o que eu acredito muito hoje é que o que diferencia profissionais de sucesso é o QI, né, o quociente intelectual que eles têm, o Q, o quociente emocional desses profissionais, mas hoje mais do que nunca é o QA, o quociente de adaptabilidade. E se adaptar nesse novo formato de trabalho foi o que me permitiu conseguir seguir, né, me reinventar e então migrar o meu trabalho de uma forma mais digital, né, com o home office e com uma comunicação mais online voltada, né, para o desenvolvimento das lideranças, que é o meu foco, que é o meu nicho. Então, com a chegada dessa adaptação toda e também da maternidade, que foi muito planejada, que foi muito desejada também, então foi possível
ter um planejamento para esse meu momento. Inclusive, no meu caso e na minha experiência, Michi e Leti, o home office era um objetivo de trabalho meu de futuro, tá? Era uma visão minha de futuro justamente para que eu pudesse aproveitar ao máximo a experiência com o meu filho, né? Então, eu já tinha isso nos meus planos. A chegada do Covid, da pandemia, apenas fez com que eu colocasse no papel mais rápido, né? Porque eu vinha procrastinando essa migração para o digital, né? Então, isso fez com que eu acelerasse ainda mais, me reinventasse mais rápido e me permitiu, então, hoje estar continuando meu trabalho no desenvolvimento de lideranças, hoje de uma forma muito melhor, porque eu percebo a possibilidade de atingir uma escala maior de pessoas aí de todo o Brasil, não me limitar apenas aqui ao espaço que nós temos regional, e também acompanhar o crescimento do Emanuelzinho, que é muito lindo. Mas não são só flores. Para que isso seja possível, é necessário contar com rede de apoio, é necessário contar com muito diálogo e comunicação familiar, para que fique claro os diferentes papéis, também com a ajuda de marido, com a ajuda de família, para que seja possível ter o tempo de trabalho e também o maternar. Então, eu acredito que para que seja possível conciliar tudo isso, sem sombra de dúvida, é necessário ter muito diálogo, parceria da família, especialmente de maridos, da rede de apoio que se tiver, porque aí tudo é possível ter com mais leveza, né? Se a gente falar de pandemia e tentar encontrar um lado bom da pandemia, que foi um momento muito difícil para o mundo inteiro, a gente percebeu principalmente mulheres empreendendo. Elas descobriram aquela mulher que tinha aquele talento para a cozinha, que fazia aquele bolo maravilhoso e descobriu a internet que ela podia se tornar uma empreendedora. Aquela que fazia artesanato. Igualmente. Quantas empreendedoras surgiram? Você deve ter acompanhado muitas delas, né? Vamos falar desse aspecto? Isso é maravilhoso. Felizmente, esse é um dos pontos muito positivos que a pandemia nos trouxe, né? Essa possibilidade de reinvenção profissional, utilizando os talentos que nós temos e colocando esses talentos a serviço das pessoas, né? Entender o que nós fazemos muito bem e passar a comunicar isso para as pessoas, porque na verdade esse nosso talento, essas nossas capacidades servem para suprir um problema de alguém, uma dificuldade que alguém está passando. Se alguém está desejando ter uma refeição mais saudável e eu sei fazer comidinhas e lanches saudáveis, nossa, eu posso estar comunicando e ajudando aquela pessoa que está buscando isso. Então, eu acredito que nesse meio da pandemia surgiram muitas oportunidades para empreendedoras que realmente querem colocar esses talentos, esses dons, essas capacidades e ajudar outras pessoas tendo um retorno financeiro com isso. E principalmente superando vergonha, né, Michi? Superando medo, superando o bloqueio, de colocar a voz, de falar o que faz muito bem, de falar sobre quem é e das intenções que tem de ajudar as outras pessoas. Então, acredito que houve sim essa revolução rápida, né, nesse período de tempo de mulheres que escolheram empreender, e acredito que terá cada vez mais. A gente né? não vai recuar nesse ponto, a gente vai avançar cada vez mais. Felizmente. E cada vez mais indo para o mundo digital, né? Essa pandemia trouxe isso também. As mulheres e homens também, o público no geral, acabou vendo na internet uma possibilidade de divulgar, de comunicar esse trabalho, as suas funções de uma forma rápida, né, barata e que pudesse atingir um grande público também. Isso mesmo. Luana, agora falando um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre essa treinadora de líderes. Vamos explicar um pouquinho o que é uma líder, qual a diferença de uma líder e de uma chefe, por exemplo, porque a gente sabe que existe essa diferença e acredito que seja um dos principais pontos que tu trabalha. Então vamos explicar um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito. Então eu acredito que a maior diferença aí para quem ainda não entendeu o que separa um chefe de um líder é que quando você fala com um chefe, você sente que ele é importante. Quando você fala com um líder, com uma líder, você sente que você é importante. E essa é a grande distinção. Liderança é sobre a sua capacidade de ter influência sobre as pessoas. É fazer com que você desperte nelas o potencial e coloque aquele potencial a serviço da equipe, a serviço da empresa,
Como diz o John Maxwell, sim, liderança é sobre pessoas, é sobre influência e, acima de tudo, é a nossa capacidade de fazer com que as pessoas entreguem mais, entreguem antes e entreguem mais rápido do que os outros. O tempo do medo acabou, a gente pode dizer isso nas empresas? Que é pelo medo, pela imposição do poder? Será que a gente está conseguindo virar essa página? Ainda não acabou, mas estamos caminhando nessa direção, né? Estamos progredindo muito. Eu percebo que, felizmente, as empresas estão se dando conta de que, para crescer, é necessário investir nas pessoas, é necessário ter um olhar mais humano, reconhecer a importância da valorização do reconhecimento, porque as pessoas só se engajarão e só darão o melhor delas num local onde elas podem pertencer e se orgulhem de pertencer, né? Estão sob uma liderança que de fato se importe com elas, de uma forma genuína, não por interesse em ter apenas resultado, mas sim por verdadeiramente vê-las crescer e utilizar da empresa para que elas tenham na empresa um retorno financeiro, mas que também realizem os seus sonhos pessoais, as suas ambições profissionais. Então, a liderança vem nesse sentido de desenvolvimento e eu fico feliz demais em ver que há cada vez maior a procura e a consciência, acima de tudo, das pessoas, da diferença que faz o desenvolvimento de lideranças dentro de uma empresa. Porque uma das máximas que eu sempre repito é que uma empresa é reflexo do dono, uma equipe é reflexo do líder e os resultados são reflexo de todos. Então, se há necessário melhorar os resultados, e que eu imagino que todos desejam ter mais resultado aí dentro de uma empresa, primeiro mudamos de cima para baixo, com a consciência de dono, com as lideranças, e então o reflexo se dará nas equipes também. Nós aqui na Rádio Aurora, nós somos uma base para buscar de oportunidades de emprego, né? A gente sempre tem oportunidades de emprego e a gente percebe a dificuldade, muitas vezes, de aqueles cargos não serem ocupados pelas pessoas certas. E outra coisa que a gente tem percebido é que as pessoas muitas vezes não colocam a questão financeira como a grande prioridade na busca de um emprego, não é? Elas querem uma qualidade de vida, isso também está mudando e você se sente bem nesse ambiente. Perfeito, isso faz toda a diferença. Inclusive, há pesquisas que indicam do próprio Instituto Gallup, que é o maior instituto de referência do mundo do trabalho, que aponta que mais de 90% dos profissionais buscam novas oportunidades não por conta da empresa e do trabalho, mas sim por conta de chefes. As pessoas se demitem de chefes e não da empresa. Então, essa busca hoje não é apenas financeira, é uma busca realmente por ter um ambiente de trabalho sadio, por ter um ambiente de trabalho com harmonia, não aquela harmonia artificial, onde as pessoas fazem de conta que está tudo bem quando não está. Então, as pessoas realmente pedem demissão de pessoas, e não da empresa e não do trabalho, justamente para encontrar mais realização em ambientes onde há liderança. Hoje a gente vê a Luana aqui, a treinadora de líderes, mas de onde surgiu essa treinadora? Como surgiu essa vontade de ajudar outras mulheres, empresas, negócios a se desenvolverem? E como você se preparou para isso, para que hoje pudesse exercer esse trabalho? Maravilha, eu me posiciono resumindo, né, todas as minhas buscas, afirmando que eu sou formada, né, a minha formação, eu sou secretária executiva por formação, sou treinadora, mentora por vocação e líder do futuro por missão, porque eu escolhi justamente esse propósito de destravar a liderança nas outras pessoas, porque enquanto líder, nas minhas experiências profissionais que eu tive anteriormente, eu tive chefia, eu não tive liderança. E eu senti na pele a dor de ter chefes e não líderes, especialmente sendo mulher, especialmente muitas vezes passando por situações constrangedoras por conta disso. Então, eu decidi ser uma agente de transformação. Eu decidi buscar conhecimento através de formações em gestão de pessoas, em própria 2 ou 3 formações na área do coaching, da programação neurolinguística, até com o próprio Tony Robbins, que é um dos maiores treinadores aí do mundo, justamente para levar ferramentas e conhecimento para essas pessoas que ocupam uma posição de liderança, só que não foram preparadas para tal.
não sabem como comunicar, não sabem como desenvolver as pessoas, como engajá-las, como delegar da forma certa. Então, através de muito preparo e por sentir na pele essa dor, eu decidi ajudar outras pessoas que ocupam essa posição de liderança também e que vivem os desafios que a liderança apresenta, porque liderança é sobre pessoas. E a grande verdade é que a escola não ensina liderança. A escola não ensina a liderar. Uma faculdade ensina muito pouco sobre liderança. A maior parte da comunicação de uma faculdade é muito teórico, é muito conceitual, coisa que na prática dentro das empresas não funciona, né? E aí a pessoa é promovida dentro de uma empresa, mas não recebe preparo para lidar com a equipe. Não tem preparo para delegar, não tem preparo para comunicar de uma forma mais direta, para dar um feedback, para fazer uma cobrança, para gerenciar um conflito, não são preparadas. E aí se acredita, se faz a liderança na maioria das vezes de uma forma muito intuitiva. Mas é possível sim liderar com mais leveza, com preparo, com ferramentas, com conhecimento. E aí ter muito mais resultado no final das contas. A gente pode transformar o chefe no líder, né? Mas o que eu quero te perguntar é outra coisa. A gente tem acompanhado muitos coaches, treinamentos, não é? Nas redes sociais, na internet. E, por outro lado, tem se criado até mesmo um certo preconceito. Eu quero saber se você já sentiu esse preconceito. Ah, mas um coach? Mas para que serve um coach? Não é? Porque a gente percebe que aquela pessoa que desconhece, ela tem sempre aquele hábito de criticar sem conhecer. Você já sofreu isso? Muito, muito. Inclusive, uma das minhas crenças limitantes quando eu iniciei o meu trabalho aqui local era justamente de que eu não teria a possibilidade de crescimento, justamente porque as pessoas têm resistência ao coaching, muitas vezes porque as pessoas são céticas a isso, muitas vezes porque é a cidade pequena, as pessoas ainda são limitadas, não estão dispostas a investir nisso ou a pagar um processo de coaching, porque existem justamente esses estereótipos acerca desse tipo de profissional, porque faz sentido como todas as profissões. Alguns fizeram mal feito, se criou esses estereótipos e se julga de uma forma generalizada que não funciona. Então, senti isso muito na pele no começo, sim, essa resistência das pessoas ao processo, justamente por desconhecer o benefício, o impacto e o resultado que se pode ter de uma transformação de dentro para fora, de utilizar essas ferramentas, mas com competência, realmente com consciência, utilizando disso realmente como uma profissão para ajudar as outras pessoas e não para ter um ganho, um benefício próprio, como muitos profissionais acabaram criando esse estereótipo se tornar negativo. Uma grande estrela de si mesmo. Exatamente, apenas de si. Luana, vamos deixar para os nossos ouvintes e para as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais também, os canais que elas podem te encontrar e acompanhar esse trabalho, que eu te acompanho nas redes sociais também, vejo algumas lives que são abertas ao público, né? Não somente para as mentorias, para os cursos, mas que são abertas e que tem muito conteúdo agregador. Então vamos deixar esse espaço livre para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais e, claro, futuramente entrarem em contato contigo e, quem sabe, trazerem o teu trabalho para dentro de suas empresas. Um prazer imenso, Leti. Inclusive, comunicar que sim, eu tenho hoje a comunidade Líderes do Futuro e o programa de mentoria Líderes do Futuro, que são as duas plataformas aí de treinamento que eu opero. A minha comunicação online é voltada para mulheres apenas, mas eu também acompanho e desenvolvo empresas, né, nesse formato. Então, podem sim entrar em contato comigo, me seguir especialmente no Instagram, que hoje é o meu canal mais forte, aí eu estou fortemente na comunicação aí no Instagram, pelo @treinadora de líderes. Então, procura lá no Instagram, @treinadora de líderes, pode me seguir lá, tenho lives para gerar muito valor e conteúdo toda segunda-feira e posts aí diários para contribuir com pessoas que ocupam aí uma posição de liderança. Tem um canal no YouTube também, se fizer sentido para você,
treinadora de líderes, podem me encontrar lá. Obrigada por essa conversa tão agradável, Eu que agregou para todos nós. Espero que as pessoas também, não é, levem para suas empresas, para suas casas, para suas vidas. Estão aí de repente presas, querendo, não é, libertar um projeto lindo que pode ser um grande sucesso e às vezes estão restritas aí por medos que não devem existir. Perfeito. Muito obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade. Leti e Michi, adorei estar com vocês. Até a próxima!